Carisma. O carisma é certamente uma ferramenta de poder e, assim como qualquer ferramenta, pode ser usado tanto para o bem, quanto para o mal. A arte de interagir com sucesso é isso que você vai aprender hoje, mas precisamente o caminho para isso. Carisma é um dom? Hoje vou me basear em um livro chamado A Inteligência do Carisma, de Ennio Coquille. E logo de início devo esclarecer, o carisma pode ser desenvolvido. O que há muito tempo, até mesmo no dicionário, foi considerado um dom divino. Veja um trecho do próprio livro. Conceituar e nomear as coisas e os fenômenos do mundo os tornam mais materiais e, consequentemente, mais legítimos. Um turbilhão de fatos já ocorreu no curso da história da humanidade, mas poucos chegaram até nós, aos dias de hoje. Tal lacuna existe simplesmente porque muitas coisas jamais foram nomeadas ou, até mesmo, porque foram nomeadas tantas vezes ao longo dos séculos, por diferentes culturas, que não é mais possível saber se são, de fato, os mesmos fenômenos. Um exemplo é a gravidade. Hoje sabemos que se trata de uma das forças naturais mais importantes para a manutenção da vida no planeta. Mas ela só foi descrita no século XVII, quando Isaac Newton decidiu descansar no pomar e, subitamente, viu uma maçã cair de uma macieira. Com o carisma também foi assim. A palavra carisma surgiu na Grécia Antiga, por volta de 2500 anos atrás. Descrevia um dom atribuído por graça divina, um tipo de vocação ou predestinação celestial, algo restrito a poucas pessoas. Contudo, a cronologia do conceito mostra como ele tem acompanhado a história do desenvolvimento das sociedades humanas, variando semanticamente de acordo com cada período e cultura e tornando-se vital para o aprimoramento das nossas habilidades sociais. Hoje, a palavra carisma descreve um fenômeno social muito mais amplo do que seu contexto original. A capacidade de se comunicar de maneira infinita e, assim, estabelecer grandes níveis de cooperação, permitiu aos sapiens a formação de bandos maiores e mais estáveis, o que constituiu uma vantagem frente às outras espécies humanas da escala evolutiva, mais fortes e até mesmo com cérebros maiores. As faces, invisíveis do poder. O carisma é um item importantíssimo no poder. Poder não é ter recursos e sim conseguir o que deseja. Basicamente ter resultados, mas existem várias formas de se ter o que desejamos. Existem várias maneiras simplistas para se obter poder, como o comando. Mas pode-se compreender poder como a capacidade de mandar alguém fazer algo fora de sua rotina ou comando já esperado. Veja. Poder não são os atributos que o evidenciam, ou seja, não são dinheiro, armas, equipamentos ou recursos. Poder significa conseguir o que se deseja, os fins, não significa dispor de recursos para tal, os meios. Segundo qualquer dicionário, poder é a capacidade de fazer coisas, habilidade de alcançar metas e desejos, de afetar o comportamento dos outros para obter os resultados desejados. Ou seja, poder diz respeito a resultados, mas existem diversas maneiras de conseguir o que desejamos, desde coagir pessoas com ameaças ou induzi-las com subornos até convencê-las e atraí-las. Das diversas maneiras de conseguir o que queremos, a mais trivial e popular é usar comando e coerção. Mas se trata de uma abordagem simplista. Exercer poder é melhor compreendido pela capacidade de mandar alguém fazer algo de maneira diferente do que ele já faria. Por exemplo, imagine que você diga para alguém correr e, imediatamente, a pessoa saia em disparada. Aparentemente, é um claro teste de poder. Contudo, as coisas podem não ser tão simples. Basta supor que a pessoa que recebeu a ordem seja um corredor profissional, ou seja, alguém que constantemente corra. Nesse caso, você não estaria exercendo poder, afinal aquilo que foi ordenado é parte da rotina dela, e não comprova sua capacidade de induzir os outros a fazerem aquilo que você quer. Por isso, para medirmos o poder em termos da capacidade de alterar o comportamento do outro, temos primeiro de conhecer suas preferências iniciais. Tal ideia pode soar confusa. É por isso que muitos se voltam para uma definição de poder limitada, compreendendo-o simplesmente como a posse de recursos que podem influenciar os resultados.
Acreditar que o poder se resume ao controle de recursos é ignorar o fato de que aqueles que possuem os melhores recursos nem sempre vencem ou conseguem o que desejam. Uma boa ilustração para isso é a Guerra do Vietnã. No episódio, os Estados Unidos, a maior potência do mundo, a mais rica e com o maior exército, foram derrotados pelo exército guerrilheiro de um país economicamente irrisório. O mesmo ocorre num jogo de pôquer, quando nem sempre as melhores cartas significam a vitória. Ou no caso de um mafioso milionário viajando em seu jato particular, com malas de dinheiro, se ele sofre um acidente aéreo e cai em uma ilha deserta, verá que suas cédulas são inúteis para caçar ou se alimentar. Há mais de 400 anos, Nicolau Maquiavel já recomendava ao príncipe que era mais importante ser temido do que ser amado. Mas é possível imaginar milhões de situações e contextos nos quais somente o medo não trará os resultados desejados. Ganhar corações e mentes sempre foi muito importante, e ainda mais na era da informação. Se você está curtindo o vídeo, te convido a nos acompanhar em nosso canal. Aqui ensinamos várias coisas sobre socialização e pessoas, fazendo uso da psicologia. E não deixe de curtir e deixar seu relato pessoal aqui nos comentários, sua história pode ajudar outras pessoas. O Soft Power. Atualmente vivemos em um mundo mais volátil que preza mais pela empatia e diálogo. Nesse contexto, o carisma é fundamental, assim sendo menos impositivo e mais agradável, fazendo o outro querer concordar com você. Esse é o Soft Power, conceito difundido por Joseph Nye, para diferenciar o poder pela via do convencimento da atração do poder pela via da força e da coerção, este chamado por ele de Hard Power. Ele vai além, descrevendo outro tipo de poder, o Smart Power. Trata-se da capacidade de avaliar estrategicamente o uso do Soft Power ou do Hard Power. Veja, transformações sociais, políticas e tecnológicas impostas pela vida contemporânea estão modificando as relações humanas, principalmente dinâmicas de trabalho e interações sociais. No século XXI, estruturas fixas e rígidas são substituídas por novas configurações culturais, que carregam em si princípios democráticos e prezam, cada vez mais, pela capacidade de dialogar e produzir empatia. O carisma é chave fundamental de adequação às novas demandas da realidade, até mesmo em esferas onde o poder coercivo era hegemônico, como guerras e conflitos armados, âmbitos nos quais o puro antagonismo não é mais discurso aceito. O surgimento de novas demandas implica na elaboração de diferentes tipos de estratégia. Então o carisma é compreendido como uma importante dimensão estratégica do Soft Power, deixa de ser impositivo, torna-se agradável, convence e leva o outro a gostar e a querer concordar com você. Tal conceito foi difundido por Joseph Nye, um dos principais pensadores do campo das relações internacionais e da política, para diferenciar o poder pela via do convencimento da atração do poder pela via da força e da coerção, este chamado por ele de Hard Power. Nye vai além. Ele descreve ainda outro tipo de poder estratégico, o Smart Power, a capacidade de avaliar estrategicamente quando devemos usar o Soft ou o Hard Power, considerando os objetivos envolvidos e o contexto. Afinal, assim como convencer o filho a estudar pode ser feito de diferentes maneiras, faz parte do pensamento estratégico saber quais são as mais eficientes ferramentas de acordo com a situação. Para os líderes, isso é importantíssimo, pois liderança e poder estão intrinsecamente entrelaçados, de modo que a liderança eficaz requer uma mistura de habilidades de poder soft e hard, em outras palavras, o pleno domínio do Smart Power. O carisma não garante nada. O carisma de alguém pode ser minado dependendo das circunstâncias, alguém até então carismático poderia perder o encanto devido às suas ações. Veja, imagine um político qualquer que tenha sido eleito no ápice de seu carisma, publicamente reconhecido e adorado por todos, exemplos não faltam na história política. Alguns anos depois, contudo, ele se envolveu em algum escândalo que abalou sua imagem pública, perdendo grande parte da influência social que até então exercia sem grandes dificuldades. O carisma é uma ferramenta de poder, como muitas outras.
não está acima das virtudes e habilidades que pavimentam o caminho para o sucesso. Uma pessoa desvirtuada, maldosa ou mau caráter pode vencer batalhas graças ao carisma, mas isso não vai salvá-la de ser derrotada pelas próprias deficiências graves. Ou seja, além de o carisma não ser a única peça do quebra-cabeça das ferramentas de poder disponíveis, ele também não é inabalável, relacional, está constantemente suscetível a fatores que podem abalar a percepção social, principalmente em se tratando de figuras públicas. Marilyn Monroe, estrela de Hollywood e símbolo social, conseguia, como ninguém, ligar e desligar seu carisma. Com isso, era capaz de deixar o presidente dos Estados Unidos e o resto do mundo a seus pés. Pode até parecer impossível, mas certo dia, no auge da sua carreira, enquanto era fotografada na maior e mais movimentada estação de metrô de Nova York, ninguém reconhecia a famosa atriz de cinema. Era um dia normal de trabalho, a plataforma estava cheia de gente e mesmo assim ela não era notada. Bastante surpreso, o editor de uma célebre revista que acompanhava o ensaio perguntou à atriz se era normal ela passar desapercebida pelos lugares. Ela respondeu que sim, acontecia com frequência. Quando ela não estava no palco, deixava de ser Marilyn Monroe, tornava a ser Norma Jean Baker. Curioso, o jornalista quis saber qual era a diferença entre as duas. Marilyn sorriu, confessou que, quando estava fora de cena, não tinha a obrigação de atrair a atenção do público. Na saída do metrô, o editor continuava sem entender por que ninguém enxergava Marilyn Monroe ao seu lado, então ela o provocou. Você quer que ela apareça? E, sem muito esforço, nas calçadas lotadas de Nova York, ela soltou os cabelos e posou para uma foto. Naquele instante, ativou seu interruptor cerebral carismático. As pessoas começaram a se aglomerar ao seu redor, admirados com sua beleza e paralisados pela sua presença. Logo, a atriz estava distribuindo autógrafos. Nós ativamos nosso interruptor mental mais vezes do que imaginamos. Quase sempre não temos consciência disso. Com a ferramenta do carisma também conseguimos usar algumas de nossas habilidades para destacar pontos positivos e disfarçar pequenas, ou grandes, imperfeições, causando boa impressão em nossas interações sociais. Devo dizer, se você chegou até aqui, que ainda há muito mais o que explorar e nem sequer chegamos à parte central. Você viu que carisma não é um dom, você viu um pouco do que significa poder, sobre soft power, hard power e smart power e viu que carisma não garante nada, podendo ser ligado e desligado como um interruptor. Ainda temos mais sobre o que falar, mas deixemos para uma parte 2, que julgo que será tanto quanto ou ainda mais importante que essa. Desejo a você boa sorte, coloque tudo isso em prática que garanto que vai ajudar. Compartilhe esse vídeo com um amigo que esteja curioso também. Isso foi tudo por hoje, te espero no próximo. Até mais.